voltando com as rotas finais de Bokuben e dessa vez falando da rota da amiga de infância. Eu sou Daniel Kusaragi, sejam bem-vindos à Toca da Cube e essa é uma série de recaps que estou fazendo com as rotas finais de Bokuben, também chamadas de Bokuben If. Já falamos da rota da Ogata e da Furuhashi, e no futuro pretendo trazer as outras rotas também. Então bora falarmos sobre a rota da Uruka. A rota da Uruka começa durante a viagem de formatura do grupo, esquiando nas montanhas. Sim, assim como tivemos isso na rota da Furuhashi, teremos algumas coisas voltando das outras rotas. E assim como foi na rota do Furuhashi, eles conseguem essa viagem graças à tia da Kirizu Sensei, que liberou a casa nas montanhas para que eles pudessem passar os dias da viagem. Kirizu e Furuhashi se demonstram incríveis esquiando, enquanto a Kominami aproveita a viagem com o snowboard, ao mesmo tempo que Nariyuki e Ogata só servem para colidir com as árvores. Por fim, surge Uruka, que também manda muito bem no esqui, mas quando ela surge, Nariyuki desvia o olhar envergonhado. Nisso temos um flashback e é nesse ponto que temos um pequeno problema. Eu sei que disse que iria me focar nas histórias das rotas If das personagens, mas a rota da Uruka surge com uma informação que começa nos capítulos finais antes disso. Então isso pode acabar sendo spoilers dos capítulos principais, mas ao mesmo tempo isso já foi mostrado no anime, então não sei bem o quanto isso pode ser um problema, mas fica avisado. Voltando para a história, o flashback do Nariyuki mostra que a Uruka se declarou para ele, deixando bem claro que ela sempre foi apaixonada por ele, mas que, como ela estava conversando com o treinador do exterior que gostaria de começar os treinos dela assim que acabasse o ano letivo, ela iria se mudar do Japão pouco depois do fim das aulas. Uruka menciona que não deseja que ele responda nada, afinal, não poderia estar com ele por um bom tempo após a formatura, mas pede para terem essa viagem de formatura. Após o flashback, Nariyuki continua tão atordoado lembrando disso que ele menciona que não faz ideia de como ele chegou em casa naquele dia. Uruka encara Nariyuki que apenas desvia o olhar e nisso Uruka pede para Ogata para fazerem um boneco de neve, e nisso a Kominami chama o Nariyuki para ajudar ele a esquiar. Depois de algumas aulas com a Kominami, ele consegue aprender a esquiar, mesmo que devagar. Mas quando ele nota que estava aproveitando a viagem, ele nota que deveria ir atrás da Uruka para falar com ela. Mas nesse momento ele é chamado pela Ogata e a Furuhashi que fizeram um iglu barra boneco de neve em formato de coelho e estavam comendo udon lá dentro. No fim do dia, o grupo se reúne cantando em karaokê e a Uruka até que manda bem, cantando bem animada. Mas assim que ela termina, Nariyuki pensa em chamar ela para conversar. E nisso a Uruka chama a Kirizu Sensei para cantar. Como era de se esperar, a Kirizu rejeita de forma bem séria. Kominami acaba zoando com a Sensei e a tia dela diz que a Kirizu até canta bem, mas quando a Kirizu tenta fazer sua tia ficar quieta, ela nota que o copo que ela estava bebendo não era suco, mas sim sake. Nisso a Kirizu fica bêbada e acaba cantando a mesma música da Uruka, mas ela só consegue cantar ao estilo enka. E logo depois de terminar a música ela desmaia. Algum tempo depois, ela se reúne para tomar banho e a Kominami aproveita para zoar com ela de novo. Mas logo depois, ela encara o tamanho dos seios das suas amigas e decide ir tocando todas elas, exceto pela Furuhashi, que não deixa de notar isso e fica bem desanimada. Enquanto isso, Nariyuki fica preocupado por não conseguir falar com a Uruka, mas como ele acaba dizendo que ele precisa falar com a Uruka surge e acaba tomando um susto com o Nariyuki gritando. Nariyuki nota que ela estava sozinha e começa a pensar em falar com ela sobre a declaração dela, mas nisso ele começa a lembrar de tudo o que houve e se pergunta o que ele sente sobre a Uruka e depois de muito pensar, ele acaba desmaiando por febre. Algum tempo depois, vemos Nariyuki de cama sendo cuidado pela Kominami, que nota que ele realmente estava com uma febre daquelas. Kominami menciona que caso ele não melhore até o dia seguinte, eles teriam que levá-lo para o hospital. Nariyuki menciona que no dia seguinte eles iriam para o aquário, e nisso a Senpai diz que se ele está tão animado com isso, então o melhor que ele pode fazer é se recuperar logo. Nesse momento, a Kominami pega a cabeça do Nariyuki e coloca no colo dela, dizendo ser um serviço especial limitado dela. Nesse momento, a Kirizu aparece e pede para a Kominami parar de fazer graça, e diz que comprou bastante pêssego enlatado para o Nariyuki conseguir se recuperar logo. Mas na hora que ela ia levar as latas para a cozinha, a Kirizu escorrega e cai sentada em cima da cabeça do Nariyuki, o que rende mais um comentário zoeiro da Kominami. As garotas demonstram estar bem preocupadas com o Nariyuki, nisso a Ogata nota que ele está completamente ensopado de suor e começa a tirar a blusa dele para poder secá-lo. Mas nisso Furuhashi e Uruka ficam impressionadas e animadas com a cena, enquanto falam que a Ogata não deveria fazer isso. Ogata se prontifica para secar o suor do Nariyuki, mas nesse momento a Furuhashi e a Uruka dizem que podem ajudá-la, e eu só me pergunto, cadê essa Furuhashi na rota dela? As três decidem ver quem iria secar o Nariyuki através do Jankenpo, e no final temos a Uruka cuidando do Nariyuki, e dizendo que elas estão fazendo turnos para cuidar do Nariyuki. Uruka menciona que está cuidando dele porque gosta dele, e diz que não queria falar isso de forma estranha. Depois de se acalmar um pouco com a situação e pedir para deixar ela cuidar dele, Nariyuki acaba começando a ter lembranças sobre ele com a Uruka em uma praia conversando com ele, e Nariyuki fica tentando lembrar de quando essa memória. Enquanto isso, Furuhashi chega no quarto e pede para trocar com a Uruka, e Furuhashi arruma as coisas e encara o Nariyuki dormindo, e nota que talvez ele esteja bem já no dia seguinte. Nesse momento, Furuhashi começa a ficar corada enquanto nota que ela estava apaixonada pelo Nariyuki e reconhece que ela não conseguia parar de pensar nele. Furuhashi fica preocupada com isso e acredita que precisa ignorar esses sentimentos, caso contrário, ela poderia perder tudo que ela tem.
como suas amizades. Mas nesse momento Nariyuki segura a mão dela e chama pela Uruka. Nisso, Furuhashi se aproxima do Nariyuki e tenta beijá-lo, e eu pergunto de novo, cadê essa Furuhashi na rota dela? Furuhashi fica pensando que não deveria fazer isso, e fica imaginando que ela deveria se impedir de fazê-lo. Mas ela não consegue se impedir até que pouco antes de conseguir beijá-lo, Uruka e Ogata entram no quarto e Uruka deixa cair o balde de água, o que assusta Furuhashi. Ao ser pega no flagra, a Furuhashi tenta se explicar, mas nisso a Ogata simplesmente deixa as coisas na mesa e parte pra cima do Nariyuki e tenta beijá-lo. As garotas reclamam com isso e Ogata fica irritada, dizendo que ela ficou se controlando pra caramba até agora, e nisso todas entendem que a Ogata estava apaixonada pelo Nariyuki, mas como elas estavam fazendo muito barulho, elas decidem ir para a sala para conversarem. Ao chegarem lá, Uruka revela que se declarou para o Nariyuki e diz ser maluco que as três estavam apaixonadas pelo Nariyuki, e a Furuhashi fica preocupada que elas descubram que ela estava afim dele e possam julgá-la. Mas, na verdade, Uruka fica feliz em saber que as suas amigas estão apaixonadas pelo mesmo garoto que ela. Nesse momento, Ogata se pergunta se a Furuhashi já sabia dos sentimentos das outras, e nisso ela já deduz todo o resto do que ela fazia, mostrando que as aulas do Nariyuki realmente funcionam bem, e nisso, as duas confortam a Furuhashi por ela ter sofrido tanto tentando ignorar os próprios sentimentos em benefício de suas amigas. E nisso as duas abraçam a Furuhashi, que fica aliviada que elas entenderam. Do lado daquela sala, Kirizu e Kominami estavam ouvindo toda a conversa delas, e Kominami ainda tenta zoar com o Nariyuki, chamando ele de galanteador. Mas nisso, Kirizu pede para ela ser sincera, dizendo que ela também era apaixonada pelo Nariyuki. Mas nisso, Kominami rebate o comentário, dizendo que a Sensei também estava afim do Nariyuki. Naquela noite, Nariyuki é cuidado pela Kirizu, quase. Na verdade é pela irmã dela, Kirizu Miharu. E nisso precisamos de um contexto de novo. Kirizu Miharu é a irmã mais nova da Kirizu Mafuyu, a sensei. Ela surge até que bem cedo no mangá, no capítulo 45. Mas para resumir as partes importantes para a rota, a Miharu tem problemas para se relacionar com homens e acredita que esteja rolando algo entre o Nariyuki e a irmã dela. Voltando, Miharu está cuidando do Nariyuki, aproveitando que ela está por lá, mas ela menciona que iria precisar viajar para os Estados Unidos no dia seguinte por culpa de sua carreira de skatista. Nariyuki tenta pedir ajuda para ela sobre se ter um namorado tendo uma carreira internacional poderia ser algo ruim. Miharu menciona que sim, principalmente se estiver iniciando uma carreira internacional, mas ela menciona que isso pode depender de pessoa para pessoa. Depois de um momento que ela se confunde acreditando que ele está tentando dar em cima dela, Nariyuki diz que não e ela menciona que os homens não prestam, mas isso é mais por causa da piada dela de não conseguir se relacionar bem com homens. No dia seguinte, no aquário, Nariyuki consegue ir para o passeio com as garotas, mas ele ainda está bem cansado por ter acabado de se recuperar. Mas nisso, as garotas decidem se atirar nele para ver qual delas conseguiria conquistá-lo. E nessa brincadeira até a Kominami decide dar suas jogadas para conseguir atraí-lo. Enquanto isso, ao longe, Kirizu encara se imaginando tentando puxá-lo também, mas desiste da ideia e aceita que não iria ficar com Nariyuki. Mas não se preocupem, que ela terá sua rota ainda. Nariyuki continua a ficar pensando no assunto e decide que ele precisa responder duas perguntas. A primeira é o que ele sente pela Uruka, e a segunda é o que iria fazer ela feliz. Alguns dias depois, Nariyuki está de volta em casa e fala com sua irmã, que diz que no dia seguinte seria a formatura dele e a irmã dele iria entrar para o ensino médio. A irmã dele diz que vai fazer um almoço bem gostoso para ele e a mãe dele pede para ele levar um guarda-chuva, pois parecia que iria chover. No meio do caminho, ele se encontra com seus amigos e comenta que um deles conseguiu ir para a mesma escola que uma das amigas da Uruka, que gostava dele. Eu sei que isso não foi mostrado no anime, mas parece que foi colocado no mangá, mas não sei bem o quanto isso foi desenvolvido. Vou ficar devendo isso. Os dois começam a provocar o Nariyuki e perguntam se alguma garota se declarou para ele, e, assim como houve no caso do beijo com a Ogata, Nariyuki só desvia o olhar, confirmando que, de fato, isso aconteceu. Nesse momento, o mesmo amigo que tinha saído correndo revoltado por ele ter beijado uma garota, dessa vez diz que se tiver algo perturbando ele, o Nariyuki podia conversar com eles, o que impressiona os dois. Nariyuki diz que isso é um assunto que ele mesmo deveria resolver. E nisso, ele vai ao cemitério para visitar o seu pai e conversar um pouco sobre como sua família está indo bem, mas nisso ele menciona que recebeu uma declaração de uma garota e nisso ele começa a pensar sobre o que ele passou com a Uruka. Com isso começamos um flashback. Nariyuki se lembra do período dele no fundamental e ouvindo seus colegas zombando dele por ser um garoto estudioso que sempre tirava notas medianas, o que já deixava ele bem desgastado. A situação ainda piora, pois nesse mesmo período seu pai faleceu, o que deixou sua família de luto, e sua irmã ficou bem depressiva e não queria voltar para a escola por medo de seus colegas acabarem maltratando ela por causa de seu pai. A irmã dele, Mizuki, diz que não gosta da escola e que só queria ficar com o Nariyuki. Nariyuki desaba ao lado dela e tenta confortá-la, enquanto ele acredita que precisa ser forte pela sua família, pois ele é o mais velho de 4 filhos. No dia seguinte, ele fica parado no ponto de ônibus enquanto ele vê a Uruka ouvindo música e cantando bem animada.
até que ela nota que estava cantando e se desculpa. Nariyuki responde ela, mas ao reconhecê-la, ele acredita que os dois são de mundos completamente diferentes. Ao entrar no ônibus, Nariyuki fica revisando os estudos, pois ele lembra que ele aprende devagar. Mas quando ele nota que iria chegar ao seu ponto, Nariyuki simplesmente desiste de dar sinal, pois ele sente que não iria mudar nada e desiste de tudo. Nariyuki decide deixar ser levado até a última parada e, ao chegar, ele nota que estava em outro distrito, próximo do oceano. Mas assim que ele sai, Uruka sai do ônibus também. Ela diz que ficou preocupada com ele, pois achava que ele poderia acabar desmaiando. Uruka vai pra praia e Nariyuki observa que ela é bem animada, e ela diz que isso é a força dela. Nariyuki se questiona o porquê ele foi até lá, mas sua linha de raciocínio foi quebrada quando ele notou a saia da Uruka se levantando enquanto ela brincava na água, e ele menciona que ela deveria tomar cuidado para não acabar mostrando demais. Mas Uruka mostra que estava com o maiô escolar por baixo. Uruka pergunta o que ela precisava fazer para o Nariyuki sorrir, e nisso ele diz que não teria como, pois sua irmã estava sofrendo na escola e que se ela fosse mais feliz, ele poderia talvez sorrir. E nisso Uruka diz que eles iriam arrumar um jeito. Algumas horas depois, Nariyuki e Uruka encontram Mizuki no balanço desanimada, e nisso Uruka tenta se aproximar dela e se tornar sua amiga. Mas nisso Mizuki continua tentando se manter distante. Uruka chama Mizuki para a escola com os dois, mas não a escola dela, mas sim a escola dos dois. Uruka chama a Mizuki para nadar com ela e inicialmente ela rejeita, mas depois de ver que o irmão dela estava animado com a Uruka de maiô, ela decide nadar e nisso inicia uma disputa entre as duas, onde a Uruka acaba vencendo fácil a Mizuki, que acaba não desistindo e constantemente vai para a piscina do colégio deles para disputar contra a Uruka, mas sempre perde. Vários dias se passam e ela continua nessa disputa contra a Uruka, até que um dia ela esquece sua toalha na escola e quando voltam para buscar, os dois veem a Uruka ainda treinando e a Mizuki menciona que a Uruka havia dito que, para conseguir superar todos os seus adversários, ela precisava treinar 3 vezes mais do que os outros e nisso, ela menciona que gostaria de ser como a Uruka e que se ela encontrasse algo na escola que ela gostasse tanto quanto a Uruka gosta da natação, ela poderia começar a gostar da escola. Nariyuki menciona que a Mizuki decidiu voltar para a escola e que ele também iria começar a se esforçar mais e que tudo isso foi graças a Uruka. Nisso acaba o flashback dele. Nesse momento, o espírito do pai dele surge e diz que ele não precisa pensar tanto, pois ele sabia a resposta. O pai do Nariyuki questiona o que ele sentiu nos momentos que ele esteve perto da Uruka e principalmente quando ele soube que ela estava interessada em alguém. Nariyuki reconhece que ama a Uruka, porém ainda possuía a segunda pergunta que ele precisava responder, que é o que faria a Uruka feliz, pois, de acordo com o comentário da Miharu, essa relação poderia atrapalhar a carreira dela. No dia seguinte, na casa da Uruka, ela descobre que os voos foram cancelados e que ela teria que pegar um voo pela manhã para chegar a tempo para o início do treinamento no exterior, mas isso significava que ela não poderia participar da formatura. Enquanto isso, na escola, as colegas de natação da Uruka mencionam que ela não iria para a formatura porque precisava pegar o voo. Nisso Nariyuki fica abalado, mas vai para o banheiro para se acalmar e tentar aceitar tudo aquilo, acreditando ser melhor, pois assim ele não iria atrapalhar a vida da Uruka, mas ao sair do banheiro, Ogata o abraça e pergunta se poderia beijá-lo. Nariyuki diz que não poderia, pois ele havia mencionado a importância de um beijo, mas nisso Ogata questiona ele o porquê ele não respondeu a Uruka sobre os sentimentos dele. Nariyuki menciona que ele não gostaria de atrapalhar a vida da Uruka, mas Ogata pergunta se era ele quem deveria decidir ou se era ela. Ogata manda ele parar de tentar adivinhar os sentimentos dos outros e se afasta com um belo sorriso tentando esconder sua tristeza, enquanto diz que não consegue reconhecer os sentimentos dos outros, mas manda ele não usar a Uruka como desculpa para não agir. Logo depois, Furuhashi surge e pergunta se ele percebeu o que ele realmente quer naquele momento. E Nariyuki diz que ele gostaria de ver a Uruka, e a Furuhashi entende o que ele quer dizer, e se lembra do momento que ela quase beijou ele enquanto ele estava na cama, e se arrepende por ter ficado com ciúmes da Uruka. Mas reconhece que a frase dela aceitando os sentimentos de suas amigas ajudou ela a seguir em frente e aceitar os sentimentos do Nariyuki pela Uruka, e diz que vai apoiá-lo no que puder. Ogata volta e manda eles irem logo para conseguir chegar no aeroporto, mas nesse momento surgem 2 professores mandando eles irem logo para a cerimônia. Mas nisso Ogata começa a questionar os pontos de cálculos que acaba com a cabeça da sensei, enquanto a Furuhashi mostra seu discurso para fazer o outro sensei começar a chorar de tão incrível que ficou. Ogata e Furuhashi mencionam que ele cumpriu a promessa que fez com elas quando as conheceu, dizendo que ele iria fazê-las felizes, e que agora era a vez delas de ajudarem ele a ser feliz, e nisso Nariyuki sai correndo para o aeroporto para falar com a Uruka. E enquanto os amigos do Nariyuki percebem que ele não estava por lá, Nariyuki estava chegando à estação de trem para chegar ao aeroporto, mas por culpa da chuva os trens estavam parados e os funcionários estavam indicando que eles deviam ir atrás de táxis, caso fosse algo muito importante. Nariyuki ouve a ideia e cogita isso, aproveitando o dinheiro da formatura.
Mas nesse momento, ele é encontrado pela Kirizo, que diz que foi atrás dele porque ele era um aluno que estava faltando na escola. Naruki menciona que ele precisou sair e a Kirizo pergunta se o que ele precisava fazer era mais importante que a formatura dele. Naruki diz que sim, o que confirma para Kirizo os sentimentos dele e ela decide ajudá-lo com suas habilidades de corrida insana. Naruki pergunta por que ela estava ajudando ele. Kirizo menciona que isso realmente poderia ser prejudicial, a ponto de ser reduzido do salário dela, mas ela diz que conheceu um professor que faria o mesmo. Logo em seguida, ela menciona que quando ela estava tendo problemas para encarar o próprio passado, o Naruki ficou ao lado dela para ajudá-la, mas nisso eles notam que ficaram presos no engarrafamento por causa da falta de trens. Naruki decide ir a pé atrás da Uruka, mas Kirizo menciona que ainda tinha 10 km até o aeroporto, e ele diz que, depois de tantos anos que ele fez ela esperar, ele não quer mais fazê-la esperar. Kirizo aceita e nisso Naruki sai correndo pelas ruas. Seu guarda-chuva quebra, ele tropeça, seu físico de sedentário começa a fazer ele ficar exausto enquanto se obriga a insistir em correr, mas nisso ele acaba colidindo com os seios da Kominami, que faz uma piadinha com ele. O que houve foi o seguinte: há alguns minutos atrás, após ter se separado da Kirizo, ela ligou para a Kominami para ver se ela podia ajudar o Naruki, já que ela tinha uma scooter que poderia sair cortando o trânsito. Kirizo ainda questiona se ela conseguiria fazer isso, já que ela também estava afim do Naruki. Mas antes mesmo de conseguir terminar de falar, ela só ouve a Kominami pedindo folga naquele dia para poder ajudar o Naruki, dizendo que ele ajudou ela mais vezes do que ela poderia pagar ele algum dia. Kominami pega sua scooter e vai levando o Naruki para o aeroporto, e Naruki diz que não sabe como poderia agradecer ela, mas Kominami menciona que ela estava apenas seguindo o seu coração, e nisso ela pede para ele segurar firme. E quando ele segura nela, Kominami sente uma leve tristeza enquanto continua seguindo em frente. Enquanto isso, no aeroporto, Uruka, vendo que estava perto do horário de seu voo partir, decide ir relaxar um pouco antes e pede para a mãe dela ir na frente para o portão. Nisso ela pega o caderno de anotações que recebeu do Naruki e fica se remoendo por não ter pedido uma resposta dele, mas acredita que a Ogata e a Furuhashi poderão cuidar dele enquanto ela estiver longe. Uruka se deixa levar pelos seus sentimentos e diz que gostaria de vê-lo mais uma vez, e nisso Naruki chega e encara ela. Quando Naruki pensa em falar algo, ele começa a tossir forte por culpa do tempo que ele ficou correndo. Quando finalmente ele consegue se recompor, Naruki menciona que recebeu a ajuda da Kirizo e da Kominami, e quando chegou no lugar tentou falar com a Uruka pelo celular, mas ela não estava atendendo, o que deixou ele mais preocupado. Uruka menciona que deixou o celular dela no modo avião, mas ela questiona o porquê ele estava lá, sendo que ele é um aluno exemplar. E nisso Naruki começa a falar sobre o que houve. Ele diz que estava pensando sobre a declaração dela desde aquele dia e menciona que as outras duas conversaram com ele. E nisso Naruki menciona que ele sempre admirou ela, por sua força, tranquilidade e determinação que ela tinha quando estava nadando. Ele diz que percebia que, com o tempo, ela ia sempre se tornando cada vez mais incrível e que, com o tempo, ela ficaria famosa, e isso dava orgulho para ele por conhecê-la, mas também dava medo de que ele pudesse acabar atrapalhando ela, caso tentasse se envolver com ela. Uruka acredita que seria rejeitada, mas Naruki pede para que ela permita que ele possa entrar no caminho dela assim mesmo, pois acima desse medo de atrapalhá-la, ele temia mais ainda que ela acabasse se apaixonando por outra pessoa e se distanciasse dele. Naruki diz que ele sabe que seria egoísta da parte dele, mas ele precisava dela para poder ser feliz, pois ele estava apaixonado por ela. Uruka reclama dele dizendo que ele não sabe sobre os sonhos ou a felicidade dela, e depois de lembrar de momentos com ele, Uruka simplesmente desaba em lágrimas e Naruki a abraça. Enquanto isso, durante a formatura, Furuhashi faz seu discurso que emociona a todos, porém no meio de seu discurso ela começa a chorar por lembrar do Naruki e a Uruka. Ao mesmo tempo, Ogata se apoia na Sawako, que fica animada, mas ao ver o rosto de choro dela, Sawako se acalma, enquanto Ogata imagina que se a Uruka não fizer o Naruki feliz, ela iria roubá-lo dela. Essa daí desiste daquele jeito, né? Kominami e Kirizo se encontram na frente do aeroporto e Kirizo acaba elogiando a Kominami por conseguir ajudar eles. Voltando para o casal, Naruki menciona que está perto do horário do voo dela, e nisso Uruka admite que está feliz e fica reclamando por estar chorando. Mas nisso Naruki pergunta se aquele comentário dela sobre estrangeiros se cumprimentarem e se beijando era uma mentira, e Uruka fica tensa tentando se explicar. Até que eles finalmente se beijam, e temos um discurso do Naruki mencionando que ele ainda teria muito que aprender nessa rota longa que ele escolheu, pois quando se trata de amor, nunca aprendemos. Mas calma que ainda não acabou, acredite, não vão se arrepender. O capítulo final começa com um time skip de alguns anos, onde a Uruka está para voltar para a cidade e todos decidem fazer uma festa para comemorar. A festa acaba rolando no Maid Café, que a Kominami trabalhava, e lá vemos como todas foram seguindo suas vidas. Ogata e Sawako foram para uma universidade juntas, e elas continuam iguais. Furuhashi seguiu seu sonho e disse que o pessoal da universidade deu permissão especial para ela usar o observatório deles, mas por culpa disso, ela perde a noção do tempo e passa horas por lá. Naruki menciona que ele começou a trabalhar com uma amiga da mãe dele em uma loja que processa metais. No caso, a tal amiga é a mesma que ele ajudou nos outros episódios. Kominami foi seguir seu sonho no curso de medicina e diz que está bem difícil.
tanto quanto era na época do cursinho, mas que comparado com o período que ela acreditava que seria obrigada a desistir, aquilo não era nada. Vale dizer ainda que ela parece aproveitar os momentos de folga que ela tem para beber. Kirisu-sensei e Miharu começaram a trabalhar no meio de café, mas Nariyuki menciona que a Kirisu estava treinando um time de patinação e que eles ganharam um campeonato regional em Kanto. Mas é nessa hora que vira bagunça. Ogata, que ficou bêbada com o cheiro do álcool, acaba se jogando pra cima do Nariyuki, mas nisso a Furuhashi fica com ciúme e parte pra cima dele também. Com isso, Kominami decide ir também e Kirisu vendo aquilo tenta impedir, mas acaba segurando o Nariyuki também. E como era de se esperar, nessa mesma hora, Uruka chega na festa apenas para ver o Nariyuki jogado no chão sendo abraçado por todas as garotas. No fim daquele dia, Nariyuki tenta puxar assunto sobre o campeonato mundial em que ela participou, mas ela ainda estava irritada com o que viu. Uruka disse que ficou tanto tempo longe dele que estava querendo ver ele, mas no momento ela estava brava, e nisso Nariyuki segura a mão dela e pede a Uruka em casamento com o anel que ele fez no trabalho. Nariyuki diz que aquilo foi o que ele conseguiu fazer no momento, mas quando ele pudesse, iria conseguir uma aliança de verdade para ela, e pede a resposta para Uruka, que simplesmente pula em cima dele deixando claro sua resposta. Nisso fazem um paralelo com o rumor sobre os fogos de artifício, que dizia que se um garoto e uma garota estivessem de mãos dadas quando os primeiros fogos explodissem, eles teriam seus destinos entrelaçados, e assim acaba a rota da Uruka. Aqui vem a parte que eu dou a minha opinião, e eu devo dizer, eu não esperava menos do que algo bom nessas rotas, visto como foram as outras, mas essa simplesmente me pegou por vários motivos, que eu admito que é mais coisa pessoal. Para começar, essa é a primeira rota lançada dos IFs do mangá, mas como teve coisa que já rolou na rota da Furuhashi, eu preferi não entrar em muitos detalhes, como a parte da viagem de formatura. Agora, sobre a rota em si, foi simplesmente lindo. As decisões dos personagens e até mesmo o momento em que a Furuhashi tem seus sentimentos revelados para suas amigas, e elas a confortam, é bem fofo. Ainda mais depois que o Kominami e a Kirisu admitindo uma pra outra que também gostam do Nariyuki. Eu diria que esses momentos me fizeram até achar um pouco pior a rota da Furuhashi, porque mesmo que fosse uma atitude egoísta, ela pelo menos foi mais ativa do que na própria rota dela. Sobre a Ogata eu não tenho o que falar, ela foi perfeita, assim como foi na rota dela e da Furuhashi. Os comentários dela e o jeito que tentam mostrar que ela está tentando seguir em frente é simplesmente perfeito. Lógico que eu gosto muito dela e gostei da rota dela, mas como a rota atual é da Uruka, pelo menos dar um final satisfatório pra ela acaba ajudando muito. A Kirisu e a Kominami chega a ser bem triste ver como elas meio que se obrigam a seguir em frente, mas eu sinto que isso é bom, pois mostra que, mesmo amando o Nariyuki, elas tiveram uma vida depois disso e continuam amigas dele, independente da escolha dele. Agora, sobre o que eu falei de ter me apegado mais por contexto pessoal, bem, todos sabem a minha relação com o final de Gotobun, ou até mesmo o quanto eu amo Cardcaptor Sakura. Mas eu nunca imaginei um final que poderia me dar mais ódio do final de Gotobun, ao mesmo tempo que me fizesse sentir uma criança de novo revendo o final de Cardcaptor Sakura, e ainda misturado com a pegada de Takagi-san 3. Sério, isso foi incrível. Pra resumir bem, esse final me dá ainda mais ódio do final de Gotobun, pois mostra que não é difícil, ou impossível, construir um romance entre o protagonista e sua amiga de infância de forma decente, ao invés de só tacar uma desculpa merda e pronto, fora que, pelo menos aqui, as outras pretendentes ainda têm interesse no cara, mas parece que elas aceitam melhor. Fora que o único momento que tem um pouco de hesitação na história não é por parte da Uruka, mas sim do Nariyuki, o que torna menos estúpido, e ele ainda é apoiado pelas garotas sem ser de uma forma agressiva. Sobre Cardcaptor Sakura, bem, não tem como dizer que essa rota não foi inspirada no final do anime de Cardcaptor Sakura. Um dos personagens se declara para o nosso protagonista, que passa vários dias pensando sobre isso para tentar arrumar uma resposta para ele. Porém, antes que o protagonista consiga organizar seus pensamentos, ele recebe a notícia que essa pessoa estaria viajando para o exterior e sem uma previsão de volta, o que deixa o protagonista abalado. Mas em meio a isso, ele consegue organizar seus sentimentos, reconhece o seu amor e vai atrás dessa pessoa no aeroporto, onde eles meio que prometem se reencontrar no futuro. A diferença é que em Cardcaptor Sakura, o Shaoran apenas entrega o urso de pelúcia para Sakura, enquanto em Bokuben, os dois se beijam. Mas faz sentido, seria meio exagerado uma cena de beijo de um casal do Fundamental. Agora por fim, Takagi-san 3. Antes de mais nada, só gostaria de dizer que Takagi-san acabou virando um dos meus animes de romance favoritos desde a Season 3, e um dos motivos foi o seu final. Mas como eu sei que nem todo mundo viu esse anime, eu vou tentar me segurar com spoilers, mas posso dizer que o episódio final dessa temporada tem muitas coisas parecidas com essa rota da Uruka. Com tudo isso em mente, eu posso dizer que a rota da Uruka é simplesmente uma rota perfeita. Pessoalmente, eu acho que a rota da Ogata me agrada mais, por ser a minha favorita entre as três. Mas os desfechos são tão bons e bem feitos, e me dá uma sensação tão boa de satisfação com nostalgia, que não tem como explicar.
foi sem dúvidas um dos melhores finais que eu já vi em uma obra de romance. Mas aguardem, pois ainda temos mais 2 rotas para falarmos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos membros Classe S que têm apoiado o canal, como a Lonecast, que voltou a ser membro do canal, e o Silvan, que renovou mais uma vez como membro Classe S. Muito obrigado, galera. E para todos que quiserem poder apoiar o canal, é só vir na opção de Seja Membro que está aqui embaixo e se tornar os nossos membros Classe S. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.